Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos acomodar. Para nós não nos esquecermos das coisas que temos ouvido numa sequência, quero só lembrá-los que aconteceu aqui neste Evangelho muitas curas, muitos exorcismos, mas Jesus afirma peremptoriamente o que é que ele precisa fazer. Ele disse no Evangelho que ele precisava curar as pessoas ou ele precisava anunciar a boa nova? Preciso anunciar a boa nova. Consequência do anúncio e da acolhida dessa palavra salvadora é a cura da nossa vida que converte o nosso coração. Jesus também, como eu disse, expliquei bem para vocês na semana passada porque é que Jesus vai mandar o demônio calar a boca e não dizer, porque ele não quer que ninguém o confunda, tanto que hoje mais uma vez aparece aqui no Evangelho. Jesus repreende os espíritos do mal para que eles não digam quem ele é, para não confundir a ideia das pessoas. Então, dito isso, colocando hoje todos os textos da liturgia num paralelo, o tema hoje é bem claro para nós, não deixa dúvidas. Quem somos? Somos frágeis, bem frágeis. Basta um estralar dos dedos de Deus e a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa autossuficiência se esvai. Tanto isso é verdade que todos nós, estamos experimentando agora durante esse tempo de pandemia. Espero que todos nós estejamos tirando uma lição positiva desse tempo. Somos envolvidos por tal fragilidade humana que um vírus invisível tem passado a rasteira em todos nós, virou a nossa vida de ponta cabeça. O duro é que não virou só de ponta cabeça a nossa vida física. Está virando de ponta cabeça a cabeça de muita gente que continua falando besteira e falando que não deve. Isso que é o pior de tudo. Como se já não bastasse a fragilidade física, está descoberta também a nossa fragilidade humana. Gente que não tem condição e fica falando que não deve, confundindo a gente. Sabe que vontade que eu tenho de dizer para essas pessoas a mesma coisa que Jesus disse semana passada para o demônio: cala a tua boca. Seria um bom exorcismo. Cala a tua boca.
Mas infelizmente essas pessoas não estão diante de mim para ouvir. Não é para vocês que eu tenho que dizer isso. Espero que eu não esteja dizendo também para vocês isso, né? Que é melhor a gente abrir os ouvidos para escutar o que Deus tem para dizer. Diante da fragilidade surgem tantas interrogações, tantas perguntas. A gente precisa, disse isso também semana passada, a gente precisa parar por causa da fé que nos distingue dos demais, porque agora não adianta muita especulação, o que foi, quando foi, como é, do que é, que jeito é. Não adianta mais, adianta. Essas especulações não levam a lugar nenhum. Então, nós que temos fé, a gente olha para a cruz, para o sofrimento de Jesus, e a gente tenta se irmanar da fragilidade do outro e tentar socorrer o outro naquilo que a gente pode nesse momento, pelo menos com uma palavra ponderada, uma palavra cheia de lucidez, de discernimento, de sabedoria, não para confundir, não é, mas para aliviar. Por isso, há umas 2 semanas, 3 atrás, né, eu me lembro bem de ter dito a vocês: ouçam a minha palavra, vacinem-se. Ouçam a minha palavra, vacinem-se. É o único modo da gente tentar se sentir menos frágil diante dessa situação humana que todo mundo tem vivido. E como eu gostaria que todos nós aqui já tivéssemos, como eu gostaria de perguntar assim: olha, quem está aqui já recebeu a vacina, levanta a mão, mas eu não vou porque vai ser algum só, vai me deixar triste, não é? Que diante dessa fragilidade toda da nossa, do outro, de todo mundo, né? O mundo inteiro se percebe frágil. O único consolo nosso, para nós que temos fé, né? A gente olha para Deus, né? E a gente encontra esperança no amor dEle. Porque o amor de Deus através de Jesus, através de quem acredita em Jesus e reconhece Jesus como Senhor de sua vida, é saber que esse amor nos salva. É um conforto. A fé é um conforto, é um remédio para o nosso coração. Tanto que a primeira leitura, né, coloca para nós no centro da reflexão todo o sofrimento de Jó. O grande sofredor, ele sente o peso da dor, ele sente o peso dos problemas, porque ele é um ser humano. Mas olha a lição de Jó para nós: ele confia em Deus. Em quem nós confiamos? Alguém tem dúvida aqui que quem vai salvar-nos é Deus? Não, ninguém tem dúvida disso. Tenho certeza que vocês sabem, quem vai nos salvar é Deus. E Ele vai nos salvar, como eu disse também semana passada, quando nós vamos perceber o poder dEle agindo através das nossas atitudes. Então, o poder de Deus vai também livrar-nos nesse momento de fragilidade, através de pessoas que são chamadas para isso, que estão estudando, né, que estão preparando aí um remédio para essa situação. Atitudes concretas. Nós precisamos tomar essas atitudes. Mas Jó confia em Deus, nós confiamos em Deus, estamos pedindo a Deus que Ele nos socorra na nossa fragilidade. E olha que bonito, espero que nós consigamos entrar hoje nesta página do Evangelho de Marcos. Uma página que também mostra a fragilidade, né? Quantos doentes, quantas pessoas precisavam ser libertadas. Jesus está no meio delas. Jesus encontra aqui esta mulher, a sogra de Pedro, que está doente, enferma. Jesus vai à casa de Pedro. Ele encontra esta mulher doente, com febre, ele a toma pela mão, ele a coloca de pé, ela é curada e se põe a servir. Olha o itinerário. Então permitamos que a missão de Jesus aconteça agora conosco, né? Coloquemo-nos aqui dentro. Vamos permitir que agora Jesus entre na casa da nossa humanidade, comum a todos nós aqui. Permitir que Ele agora entre na nossa terra, que Ele entre nas nossas ideias. Permitamos, que Ele encontre realmente a nossa humanidade, tenhamos coragem de expor para Ele
a nossa humanidade doente, enferma, que está com febre. Permitamos que Jesus possa vir para nos curar, porque hoje são as febres novas do nosso tempo, né? Nós temos aí uma febre de ideologias, nós temos uma febre de idolatrias. Tem muita gente colocando muita coisa no lugar de Deus. O que é idolatria? Quando eu coloco alguma coisa no lugar de Deus. Tem muita gente pondo muita coisa no lugar de Deus. Pessoas, dinheiro, posição social. Cada um pode entender aí na sua realidade que tipo de febre idolátrica a gente tem sido envolvido, né? Olha, precisamos ser curados desta febre que eu chamo de internet, dos meios modernos. Precisamos saber usar esses meios modernos. Tem sido uma febre, tem adoecido a gente. A gente não vê mais as pessoas, não vemos. Hoje vou fazer esse comentário aqui, porque eu fui uma pessoa que veio confessar comigo, né? Nós não vemos mais as crianças hoje brincar de peão, de bolinha de gude. Não sei se vocês pais que estão aqui ensinaram e jogam e soltam pipa com seus filhos, com seus netos, porque nós não temos mais. Todo mundo preso atrás da telinha de um celular. Uma triste constatação, né? Que vocês têm filhos, tem muita gente aqui que eu estou vendo com filhos, e vocês devem saber a problemática desse momento, que a gente precisa encontrar o equilíbrio, para não ser tomado e adoecido por esta febre, né? E adultos também, né? Os adultos não falam, não conversam mais, depois não sabem se colocar mais nem na mesa juntos com os outros, porque se não tiver vai mandar recado na mesa para o outro que está do outro lado, né? Uma febre que tem matado muitos valores do nosso tempo. Citando aqui o Papa Bento XVI, numa das suas homilias com relação a esse evangelho de hoje: a febre do esquecimento de Deus. Tudo hoje nos leva a deixar Deus de lado, a se esquecer dele. Ele dá trabalho, né? Ele incomoda, Deus incomoda, é melhor esquecer dele, é melhor colocar ele no canto lá. Ele vem sempre colocar o dedo nas coisas da gente, nas coisas que incomodam a vida da gente. É melhor esquecer Deus. Esquece a igreja, fecha a igreja, é mais fácil. Vamos fechar esse negócio aí, é mais fácil, é uma solução fácil de trancar Deus. Não conseguiram, não vão conseguir fazer isso agora também, né? Mas permitamos que Jesus, entrando na casa da nossa humanidade, Ele nos cure das febres dessa modernidade, que podem nos deixar realmente enfermos, doentes. Então Ele quer nos curar hoje. Ele está estendendo também, nos estende a mão. Ele está fazendo isso agora enquanto a gente ouve e acolhe a palavra. Ele estende a mão para nos curar quando a gente procura todos os sacramentos, principalmente a confissão. Eu e o Padre Fernando estamos nos organizando para ficarmos à disposição de vocês 3 semanas. E eu estarei aqui de tarde e de noite, porque ninguém vai poder dizer que não pôde se confessar. Não tem desculpa, porque é um remédio. É Deus estendendo a mão para a gente, para curar a doença do nosso coração, nossa maldade, os nossos conceitos, né, nossa mente fechada. Então é Ele que se aproxima, não é? Ele que nos capacita, Ele nos coloca de pé, como Ele fez com a sogra de Pedro, para estarmos também de pé diante de Deus, né? E como é que a gente vai se encontrar? Se a gente não está de pé aqui agora, diante dos irmãos, como é que a gente vai fazer para se encontrar de pé diante de Deus, né? Não vamos lá se arrastar, feito uma cobra, uma minhoca. Deus nos quer de pé diante dEle. Jesus nos ergue para isso, né? Para a gente ter coragem de olhar para Deus face a face, na mesma altura dos nossos olhos, porque foi o que Jesus fez quando Ele tomou a nossa humanidade, né? Ele se colocou aqui, ó, na nossa altura, na nossa condição. E que bonito perceber que a sogra de Pedro, né, se põe de pé e faz o quê?
se torna disponível, se põe a servir. Nunca existiu um tempo onde fomos tão chamados a essa disponibilidade. Precisamos estar disponíveis às pessoas que estão dentro da nossa casa, precisamos estar disponíveis para as crianças que vão retomar o seu caminho na escola, na vida, precisamos estar disponíveis para as crianças que a gente precisa acolher na catequese, precisamos de disponibilidade para nos organizarmos e continuarmos de pouquinho em pouquinho, com respeito e responsabilidade, irmos dando passos na nossa vida, porque a nossa vida, ela continua em todos os aspectos, e a gente não está se preocupando só com o aspecto econômico, financeiro, comercial, mas a gente também se preocupa com o aspecto humano afetivo das pessoas e o aspecto espiritual delas. Tudo faz parte. A gente precisa de dinheiro, a gente precisa de saúde mental, saúde física, a gente precisa de saúde espiritual, a gente também precisa de Deus, não podemos prescindir nem dele, tudo precisa estar no mesmo plano, não tem uma coisa mais importante do que a outra, porque não adianta eu ter dinheiro se eu não tenho saúde, se eu não tenho Deus. Tudo tem o seu valor, o seu tempo, a sua hora na nossa vida. E eu encerro aqui hoje lembrando do grande remédio que Jesus deixou para nós. Ele fez isso e deixou de exemplo. Jesus é um homem que reza. Ele procurou o seu templo para ir rezar. Olha que bonito o que o Papa Bento disse sobre esse ato orante de Jesus no Evangelho de hoje. Lembrando do que a gente está fazendo aqui agora na liturgia. São palavras do Papa Bento. Abro aspas. Na liturgia, Jesus reza conosco. Nós rezamos com Jesus. E assim nós entramos em contato com Deus, que é nosso Pai. E a gente precisa desse contato. Então eu vou acrescentar uma coisa que, abro aspas, são minhas palavras. Quando você rezar o terço, você está rezando com Maria. Maria está rezando com você e a gente se encontra com Jesus. Então, de passo em passo, vamos vivendo aquilo que é possível, né, para a gente não perder nenhuma das etapas e dinâmicas da nossa vida. E para a gente conseguir, nesse tempo de tanta fragilidade, né, o equilíbrio humano, econômico, espiritual, afetivo e efetivo, né? Que está presente aí na disponibilidade que a gente vai apresentar para todo mundo que se encontrar com a gente e precisar receber de nós aquilo que for possível oferecer.